Começando o programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Aqui é Mário Divo e começa mais um Miscelânea. Desta vez vocês não vão estranhar, mas todos aqui sabem o quanto eu gosto do tema Design Thinking. Quer dizer, não só gosto, como me envolvo, de alguma maneira aplico em vários tipos de mentoria, mas a questão que eu quero trazer é de algo que para mim mesmo acabou sendo uma novidade, a maneira como foi abordada a aplicação do Design Thinking para processos de recrutamento e seleção. Eu li um artigo muito interessante no portal RH para você, RH de Recursos Humanos, né? Portal RH para você. E nesse portal foi recentemente publicado um artigo com uma abordagem de como o Design Thinking pode ser aplicado para recrutamento e seleção, e aí a visão é interessante. Eu vou tentar aqui resumir. Se vocês quiserem saber mais a respeito, vocês entrem ali na plataforma Cloud Coaching, e eu publiquei um artigo, um texto sobre esse assunto ali na plataforma no dia 20 de setembro. Então, para vocês poderem ter mais informações, vocês podem ir ali na plataforma lendo o artigo. Aqui, neste áudio, eu vou trazer, nesse podcast, eu vou trazer um resumo do que foi aquela abordagem. Porque, principalmente na questão conceitual, quando a gente fala em Design Thinking, a gente sempre pensa em algo que é feito de uma maneira colaborativa, várias pessoas que trabalham em grupo, tentando resolver alguma demanda, algum desafio, algum problema que seja voltado para atender uma necessidade de um cliente, ou consumidor, ou uma empresa. Então, essa questão de ser colaborativa é porque envolve a participação de pessoas de diferentes áreas, de diferentes especialidades. E ela é criativa porque, é claro, sempre se busca uma solução nova, algo que ainda não foi realizado. E nesse caso, a premissa é que no processo de recrutamento e seleção, a empresa reúna pessoas de várias áreas, não só do RH, não só da área que precisa da contratação de um novo profissional, mas também de outras áreas que, de alguma maneira, vão se relacionar com esta atividade que o profissional a ser contratado vai desempenhar. Então, a presença de uma tecnologia, ou melhor dizendo, uma metodologia nova, como o Design Thinking, realmente ela surpreende na medida em que para contratação, para seleção e contratação de um profissional para um determinado fim, não só estarão envolvidas as pessoas da área em que esse profissional vai estar alocado, as pessoas da área de recrutamento e seleção, mas também outros que de alguma maneira vão poder se relacionar, e a partir da sequência de todos os passos típicos do Design Thinking, vai se chegar a uma solução adequada para a empresa. Vai se passar por um primeiro processo em que esse grupo que estiver reunido vai analisar o contexto, as potenciais crises, dificuldades que possam existir durante o processo de recrutamento e seleção, inclusive até o momento de atrair pessoas, né, que possam, de alguma maneira, ocupar aquela vaga. No caso do Design Thinking, há uma etapa que se chama de análise e síntese, ou seja, a análise vai se dissecar bastante o problema e tentar entender o problema para depois chegar a uma síntese, ou seja, uma forma mais simplificada, unificada de trabalhar com esse problema. Até existe a preocupação, neste momento, de se dar muito foco, no caso aqui que estou falando de recrutamento e seleção, se dá muito foco
ao contexto que vai envolver a atividade futura da pessoa que será recrutada. E depois existem as outras sequências que de alguma maneira elas se espelham no que o Design Thinking prega, uma fase de brainstorming, uma fase de tentar criar um descritivo, né, do que será esse cargo, e um monitoramento, é claro, depois que é feito a partir da seleção. O que é interessantíssimo aqui é que a gente percebe que, na medida em que sejam seguidos todos esses passos, a pessoa que será recrutada, ela será escolhida segundo o resultado de uma sinergia da opinião e participação de várias áreas da empresa. Portanto, há também uma responsabilidade coletiva em todo o processo e na seleção. Certamente, a gente não pode esperar que isto seja aplicado para determinados cargos em que a seleção ela é feita para muitas pessoas. Por exemplo, em uma atividade de telemarketing, por exemplo, uma atividade de atendimento, talvez seja difícil você pegar dezenas de pessoas passando por esse processo. Mas certamente para cargos de liderança, para cargos gerenciais, aqui está uma dica muito interessante e fica a sugestão aí para que vocês que me acompanham agora analisem dentro do ambiente de suas empresas até que ponto vale a pena trabalhar dentro desta linha. Aqui é Mário Divo, como eu disse, nós temos aqui no Miscelânea sempre uma dica muito interessante e eu conto com você para me acompanhar novamente na semana que vem. Até lá! Chegamos ao final do programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Ouça Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na quarta-feira, às 12h30 e na quinta, às 15h30. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.